Olá, amigos do agronegócio, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 7 de dezembro. Estamos começando a gravação de mais um vídeo pré-USDA com a expectativa para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório de dezembro, que será divulgado agora no dia 9, na quinta-feira. Começo apresentando o nosso time. Consultor que vai falar sobre o mercado de soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório do USDA. Embora eu acho que esse relatório deva trazer pouco impacto para o mercado, porque não deve trazer muitas mudanças. Beleza, Luiz? Nosso consultor que vai falar sobre o milho, Paulo Molinari. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA com alguns pequenos ajustes que são normais nessa época, mas aparentemente sem surpresas pela frente. Sobre o trigo, falando da expectativa para esse relatório, nosso consultor Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, tudo bem? Olá a todos. É mais um relatório, vou em linha aí com o que o Luiz e o Paulo falaram, deve ter pouca alteração, mas é sempre um relatório de bastante. Beleza, já convido para quem não se inscreveu no nosso canal, que inscreva-se no Safras TV, que ative as notificações para saber dos nossos novos vídeos. Entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma de Safras, onde temos todas as informações para o agronegócio. Bom, vamos começar falando aqui sobre a expectativa para o relatório em relação à soja. Vamos compartilhar a tela aqui para falar sobre os números que são esperados pelo mercado. Primeiro, falando que em novembro o relatório apontou uma produção norte-americana de soja de 120,4 milhões de toneladas, estoques finais 2021 de quase 7 milhões de toneladas, como você vê na tela. Os estoques 21-22 dos Estados Unidos foram indicados em novembro em 9,2 milhões de toneladas e agora o mercado espera uma revisão um pouquinho para cima para 9,6 milhões de toneladas. Estoques globais de soja foram indicados em novembro em 100,1 milhões de toneladas. Se espera uma pequena revisão para cima, segundo a expectativa média do mercado, de 100,4 milhões de toneladas. E estoques globais safra 21-22 foram indicados em novembro em 103,8 milhões de toneladas. Se espera uma revisão também um pouquinho para cima, para 104,3 milhões de toneladas, segundo a expectativa média do mercado para esse relatório de dezembro. Bom, Luiz, o que tu esperas desse relatório, conforme a expectativa também média do mercado? Bom, Alessandro, tradicionalmente o relatório de dezembro é um relatório que não traz grandes mudanças para o quadro americano, né? Tanto na soja quanto no milho, quanto no trigo aí, depois o pessoal vai falar. E a gente espera que seja assim, né? Tanto que a expectativa do mercado realmente é de uma pequena mudança apenas no estoque americano, estoque final americano, uma nova elevação aí de estoque. Então, em se confirmando essa expectativa, tende a ser um relatório baixista, embora o mercado já espere por isso, então já tenha, de alguma forma, já precificado isso. Mas a grande questão é que agora, Alessandro, as atenções do mercado, no caso da soja, estão voltadas para o América do Sul, né? E aí a gente pode até ter, daqui a pouco, uma mudança, talvez já uma mudança em safra argentina ou brasileira, né? Eu acho um pouquinho cedo, mas é possível que o USDA nos surpreenda, porque ele nos surpreendeu várias vezes nesse ano, a gente não pode esquecer, né? Principalmente no relatório passado aí que o mercado esperava por uma elevação na safra americana, ele foi lá e cortou e o mercado mudou de patamar. Então, o USDA nos surpreendeu bastante nessa temporada e pode ser que ele já nos surpreenda nesse relatório ou continue nos surpreendendo aí nesse último relatório do ano aí, com uma mudança já na safra brasileira ou argentina, né? Porque a gente sabe que a gente tá começando a ter alguns problemas de clima aqui por causa do Laninha. Como eu falei, eu acho ainda cedo para cortar a safra, mas, né, em se tratando do USDA, a gente não pode duvidar aí que haja alguma alteração já nesse relatório. Obrigado, Luiz. Bom, vamos falar agora com o Paulo sobre as expectativas para o relatório no milho. Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, o relatório de novembro havia indicado a produção norte-americana em 382,6 milhões de toneladas, estoques americanos 2021, estoques finais 31,4 milhões de toneladas, os estoques finais 2021-22 foram indicados em 37,9
milhões de toneladas, se espera uma pequena revisão para baixo, segundo a expectativa média do mercado, de 37,7 milhões de toneladas. Estoques globais 2021 foram indicados em quase 292 milhões de toneladas em novembro. Agora o mercado também espera uma pequena mudança para baixo para 291,7. E estoques globais 21-22 tinham sido estimados em novembro em 304,4 milhões de toneladas. Agora se espera uma revisão pequena para baixo para 304,2 milhões de toneladas. Paulo, nenhuma grande mudança esperada. O que podemos esperar desse relatório aí de dezembro, último do ano? Bem, Alessandro, basicamente esse não é um relatório que muda muito a lógica do mercado, né? Porque em janeiro o USDA faz o final crop, né? O dado final de safra, então é o número mais importante e acho meio difícil, apesar de ter praticamente terminado já a colheita americana, que ele mude algum número profundamente na produção americana nesse relatório de dezembro, né? Talvez, aí, como disse o Luiz Fernando, alguma mudança aí de ambiente no dado da América do Sul, né? Porque no Rio Grande do Sul a gente já tem uma quebra aí da safra de verão, a Argentina está com metade da safra ainda plantada, então acho difícil o USDA mexer nos números da Argentina nesse momento, mas no Rio Grande do Sul, no caso do milho, nós já temos uma quebra e é possível alterar esse dado, né? Fora isso, aquele ajuste fino, né, entre o que a demanda vai mostrando para o mercado, aí temos o petróleo voltando a subir, né? Isso alavanca a demanda de etanol, que foi a grande surpresa de demanda desse segundo semestre, e isso pode ter pequenos ajustes aí pelo lado da demanda e ajustar um pouquinho o estoque. Eu diria que a grande surpresa desse relatório seria se o estoque fosse colocado acima dos 38 milhões de toneladas hoje atuais, né? E para isso o USDA teria que cortar alguma projeção de exportação ou até uma projeção de demanda, o que não seria muito coerente com o que vem ocorrendo com o mercado. Obrigado, Paulo. Bom, vamos agora falar do trigo com o Elcio, compartilhando aqui a tela do que se espera para o relatório de trigo. Foi indicada a safra americana no relatório de novembro em 44,8 milhões de toneladas, estoques finais americanos da safra 2021 indicados em 23 milhões de toneladas, estoques americanos finais 21-22 colocados em 15,9 milhões de toneladas em novembro, e se espera uma revisão um pouquinho para cima para 16,1 milhões de toneladas. Em relação aos estoques globais 2020 e 2021, uma estimativa de quase 288 milhões de toneladas em novembro, e estoques globais 21-22 de trigo foram indicados em 275,8 milhões de toneladas em novembro, e o mercado espera uma revisão também um pouco para cima, para 276,2 milhões de toneladas. Bom, Elcio, na soja e no milho não se esperam grandes mudanças. Para o trigo, o que a gente pode dizer aí? Pelo menos a expectativa média do mercado no que fala de estoques, aí não se espera também grande alteração, né, Elcio? Pequenas elevações, né, Alessandro, em relação ao relatório passado. É bom lembrar que, no caso do trigo, a colheita encerrou no hemisfério norte já lá em setembro. Então, nos Estados Unidos, essa produção aí próxima a 45 milhões, é só lembrar que ela é 10% inferior à produção do ano passado, né? Então, a gente tem menos trigo nos Estados Unidos, apesar da área ter sido maior, teve uma quebra muito forte em função do que aconteceu na safra de primavera. Então, basicamente, a produção vem menor, ao lado da oferta praticamente consolidado, e essa elevação de 200 mil toneladas que a gente vê o mercado apostando que o USDA vai trazer essa elevação, eu consigo ver basicamente em cima de 2 pontos possíveis aí. Um deles, e talvez eu acho que é o mais factível, é que, em função da recente disparada das cotações do trigo, a gente pode ter alguma redução do consumo de trigo para ração animal, que foi exatamente o consumo que mais subiu dentro dos Estados Unidos, uma elevação em relação ao ano passado de quase ou mais de 1 milhão de toneladas. Então, talvez dê uma freada nesse consumo de trigo para ração animal. E a outra ponta, e outro fator também, poderia ser do lado da demanda,
que talvez, em função deste ano, o saldo exportável ser muito enxuto e a demanda externa estar muito agressiva, talvez o mercado espera que o USDA pise um pouco no freio aí em relação aos números de exportação para garantir um estoque mais sustentável e uma redução menor desses estoques que já são 30% inferiores aos do ano passado. Então, basicamente, nesses dois pontos. Quando a gente vem para o quadro global, também vale a mesma coisa. A produção do hemisfério norte, que é onde está quase 90% de tudo que se produz de trigo no mundo, está fechada, está consolidada e poderia ter, ou deve ainda ter, alguma coisa do lado da demanda. Mas, no caso mundial, a gente pode olhar também, é uma elevação pequena de 400 mil toneladas. Você já subiu 200 nos Estados Unidos, seriam 200 que sobravam para outros países aí, com outros ajustes que poderiam alguns países estarem reduzindo. Mas no caso do quadro global, talvez o USDA olhe um pouquinho para essa questão de nós termos notícias de uma safra que vai ser recorde na Austrália, que é recorde na Argentina, esses países que estão colhendo agora. Dá para colocar também o caso brasileiro, até se quiser, que também tem um recorde de produção. Então, recordes de produção no hemisfério sul que poderiam ainda trazer ou levar o USDA a elevar um pouco os estoques com alguma elevação da produção. Obrigado, Elcio. Bom, vamos uma rodadinha final agora falando um pouquinho do mercado, como é que está o comportamento na Bolsa de Chicago, citando aqui que o mercado se encaminhando aí para o final da sessão desta terça-feira com a soja em grão para janeiro operando a 12,54, queda de quase 0,6%. Luiz, o que dá para se dizer desse comportamento aí da Bolsa de Chicago? O mercado esse relatório aí não se espera muita mudança, não sei se isso tem alguma coisa a ver com esse relatório, ou por enquanto, não se, como o próprio mercado não espera grandes mudanças, também não deve mexer, não está mexendo muito com o mercado essa expectativa para esse relatório de depois de amanhã. Eu acho que não, Alessandro, acho que não está mexendo não, o mercado está bem lateralizado aí já há um tempinho, né, entre essas linhas de 12,20, 12,80, algo de 50, 60 centavos para cima e para baixo. Claro que o mercado também olha para o relatório, ele tem a sua importância, claro, mas como eu disse, talvez ele seja o relatório menos importante de toda a temporada, mas, vamos lá, a gente não pode esquecer que o USA pode nos surpreender. Eu acho que não, tá? Eu acho que dessa vez ele não vai nos surpreender. Mas o mercado, sim, ele se posiciona um pouquinho frente ao relatório, mas principalmente frente a esse fator aí que eu coloquei, né? As atenções todas voltadas para a safra sul-americana, né? O plantio praticamente encerrado no Brasil, passou um pouquinho da metade da área na Argentina. A gente está com desenvolvimento a pleno vapor aí e a gente está começando a ter problemas, né, com relação à falta de umidade aqui na região sul do Brasil, né? E na Argentina ainda não muito, tá? Mas no sul do Brasil, sim. Então, os mapas não são favoráveis para as próximas 2 semanas. A gente deve ter todo o mês de dezembro com pouquíssima chuva na região sul. A primeira semana já foi seca. Então, o mercado tem uma sustentação nisso, né? E também olha para os dados da demanda chinesa aí, que a gente espera que comece a cair a quantidade de anúncios de novas vendas, até porque a safra brasileira aí, do Mato Grosso e parte do Paraná já deve começar a entrar a partir de meados de janeiro no mercado, né? Então, a gente deve começar a ver essa diminuição de compras e o mercado está olhando para esses 2 fatores. Então, basicamente, do lado da oferta, América do Sul, do lado da demanda, esse movimento aí, essa migração da demanda chinesa para os portos aí da América do Sul a partir do primeiro trimestre. Valeu, Luiz. Paulo, contrato março aqui do milho na Bolsa de Chicago operando a 5,87 com uma alta de 0,6%. Nos últimos dias o mercado também vem subindo aí a escadinha um pouquinho, se aproximando um pouquinho mais dos $6, né, Paulo? Pois é, Chicago muito forte, né? $5,80, $5,90 para um final de colheita americana é fortíssimo, né? O estoque americano não é tão baixo para um preço quase próximo aos $6. Mas aí a questão do trigo ainda caro, né? O petróleo subiu $4 por barril ontem, subiu mais 3 hoje. Isso vai subindo aí o preço da gasolina de novo no mercado americano, dando aquele espaço para o etanol, para o aumento da produção. E, além de tudo, todos esperam que a China volte ao mercado comprando milho a qualquer momento, né? Então, um conjunto de fatores vão sustentando esses preços aí na Bolsa de Chicago, e o produtor americano ainda não vendendo também, né? Porque ele está com a compra de insumos toda atrasada, né? Os insumos estão muito caros, ele atrasou as vendas de soja e de milho porque ele não quer comprar insumos tão caros,
talvez venha aí em janeiro e fevereiro, vamos ver como o mercado se comporta mais à frente, né? Mas o milho tem um conjunto de informações que vai sustentando o preço, pelo menos por enquanto. Obrigado, Paulo. Bom, vamos falar do trigo agora com o Elcio. Na Bolsa de Chicago, temos o contrato março operando a 8,09, com uma alta de 0,3%. Como o Paulo falou, Elcio, o trigo vem puxando, às vezes, até bem o milho para cima, e depois de uma realização, de um movimento de baixo no final de novembro, voltou a ganhar uma sustentaçãozinha melhor. Na Bolsa de Chicago, temos aí o petróleo realmente com uma influência muito grande nas commodities, né? O que dá para dizer aí do trigo acima dos $8? Dá para dizer, acho, Alessandro, que se o SGA vier em linha com o SGA, com o mercado, não tem por que a gente ter um processo de realização ou de queda mais acentuada. É bom a gente lembrar que Chicago, por exemplo, saiu de 6,30 no início dessa temporada nos Estados Unidos, que era em junho, e chegou numa máxima de 8,60. Depois realizou, encontrou ali um suporte em torno de $8 por libra, $8 por bushel, perdão, que ainda assim é uma elevação de 28% em relação ao ano passado. Então tem uma sustentação muito forte. Se a gente olhar para Kansas, essa movimentação é ainda mais interessante, que saiu de em torno de $6 por bushel no período do início dessa temporada e chegou a 8,84. Então, uma elevação ainda que hoje, em relação ao ano passado, é de 37%. Nesse caso, o trigo de Kansas, que é o trigo hard, muito puxado pela queda enorme de 40% que a gente teve no Canadá, né? Então, que produz esse tipo de trigo. De um modo geral, então, se a gente for olhar os fundamentos, que a gente tem a Rússia com uma quebra grande no saldo exportável, taxando exportações, a gente tem o Canadá, como foi colocado, com esse tombo que teve em relação à produção, e até mesmo os Estados Unidos, que teve aquela quebra forte no trigo de primavera, não tem por que a gente pensar num mercado que vai trazer reduções expressivas. Ficar de olho, claro, a gente precisa ficar nessas safras, nessa entrada da safra da Argentina e da Austrália, que pode trazer mais alguma pressão, mas mesmo assim eu acho que não há grande espaço para quedas tanto em Chicago quanto em Kansas para o trigo. Obrigado, Elcio. Mais uma vez, muito obrigado para o Luiz, para o Paulo. Elcio, valeu. A gente tem um encontro marcado na quinta-feira para falar do relatório propriamente, da divulgação desses dados. Confira a nossa cobertura, safras.com.br. Peçam uma demonstração gratuita da nossa plataforma no nosso site. Você vai ver tudo que a gente tem para oferecer em termos de cotações, de análises do mercado, de notícias, tudo que você precisa saber para o seu negócio. Muito obrigado, pessoal. Quinta-feira temos novo encontro. Um abraço. Obrigado. Até lá. Valeu, obrigado. Até mais.